Olá, bruxas, olá, bruxos. Bom, vou falar sobre luciferianismo. Afinal de contas, esse canal, fala sobre luciferianismo, sobre bruxaria, paganismo, mão esquerda. E sou uma bruxa luciferiana. Falar aí um pouco sobre essa vertente, sobre esse símbolo, sobre esse Deus. Bom, eu começo falando que esse vídeo é mais como uma introdução, porque é um assunto complexo, é um assunto meio difícil de compreender, então precisaria-se de mais vídeos para explicar, mas vou procurar explicar de uma maneira bem resumida, mas que seja de fácil entendimento. E não tem como falar de Lúcifer sem falar um pouco da história, da filosofia, das mitologias, E o porquê que Lúcifer se tornou esse símbolo tão negativo para a igreja, Enfim, fala-se de Lúcifer, tem essa ideia, porque foi colocada que Lúcifer é a personificação do mal, de tudo que é ruim, de desgraça, de destruição, enfim. Mas vamos lá. Lúcifer vem muito antes do cristianismo, muito antes. Então, muito antes do advento do cristianismo, do Deus cristão, do monoteísmo, existia um culto a divindades diversas, o paganismo, o politeísmo, enfim. E entre os povos antigos sempre teve um Deus, uma divindade relacionada a Lúcifer, relacionada a Vênus, relacionada a esse símbolo de iluminação, de busca pela verdade, busca pelo conhecimento. Vou tentar explicar para não ficar confuso, mas Lúcifer sempre é associado a Vênus, a estrela da manhã, a estrela do entardecer. E Lúcifer tem vários nomes, Então ele aparece em vários povos, em diferentes épocas, mas com a mesma expressão, que é essa expressão da chama negra, que eu vou falar mais à frente. Então, a primeira divindade que aparece com essa chama luciferiana, por assim dizer, é um deus chamado Ashtar Shemosh. Não me recordo agora de qual mitologia, de qual povo mas assim, é um dos primeiros registros, Então, Lúcifer, essa expressão, esse Deus, esse símbolo, ele aparece muito antes do cristianismo em várias outras divindades. E lembrando que Lúcifer é associado a Vênus, então ele também era associado aí a algumas deusas. Por exemplo, Inanna é uma deusa que carregava essa chama luciferiana, porque ela é associada a Vênus, tanto que o seu símbolo é uma estrela, e traz essa conotação de liberdade, de esclarecimento. Era uma deusa da guerra, mas ao mesmo tempo uma deusa do amor, da libertação, enfim, de questionar aí as leis vigentes. Então, sempre a associação com Lúcifer e com esses deuses antigos que carregavam essa expressão, tem essa expressão de libertação, de conhecimento, de busca pela verdade. Então, a gente vai chamar de máscaras de poder. Então, todos esses deuses antigos, essas máscaras de poder, muitos deuses negros carregavam essa conotação, de liberdade, da busca pelo conhecimento. Então, vamos lá. Antigamente existia o culto a divindades diversas, vários deuses e deusas e várias máscaras de poder, Então, cada deus, ele era a personificação de um poder e associado ali à natureza. Então, era um equilíbrio com a natureza. Então, tinha o deus da terra, um deus do fogo, uma deusa da fertilidade, do amor, do caos, do submundo, mas sempre ali nos ciclos da natureza, sempre com essa ligação com a natureza, sempre ligação de respeito, buscando na natureza esse poder, esse conhecimento, essa força e o equilíbrio, equilíbrio com os elementos, com as forças do céu, as forças da terra, do submundo. Então era essa ligação estreita com a natureza e o culto a diversos deuses, E Lúcifer, entre vários,
entre vários nomes de poder, né? Apareceu em várias épocas, por exemplo, entre os gregos era Eósforos, Hésperos, né? Tínhamos aí também Fósforos, Prometeus, para os romanos era Lúcifer, para algumas vertentes aí da bruxaria era Dianus Lucifero ou Dianus Lutífero. Entre os grimórios antigos, né, grimórios medievais, era Lucifugio Focali. Então, são vários nomes para designar essa mesma força, né, para designar Lúcifer, né. E quando tinha essa questão do paganismo, do politeísmo, e foi surgindo aí o cristianismo, e o cristianismo queria se firmar, né, queria se estabelecer, começou-se a demonizar, a inverter, a tornar esse culto a esses diversos deuses algo negativo. Por quê? Porque o Deus cristão, no meio de todos esses deuses, ia ser só mais um Deus, né? Entre diversos deuses. Então, para ter esse poder, né, para se estabelecer, o cristianismo ao longo de vários anos foi demonizando, transformando esses cultos em algo negativo, em algo feio, né? Até já falei sobre isso em diversos outros vídeos, né? No vídeo da Mulher Escarlate fala-se muito sobre isso, né? Da demonização do poder feminino aí pela igreja, né? Aí na história. E todos esses deuses antigos foram sendo demonizados, porque não se queria, né, o culto a diversos deuses, queria-se o culto a um Deus único, e muitos desses deuses, né, em sua maioria, tinham uma expressão que não cabia dentro da igreja, né, como sexo, como fertilidade e liberdade, livre pensamento. Então foi tudo se transformando em algo negativo. E por que Lúcifer, esse nome, essa nomenclatura, se tornou esse símbolo máximo aí de tudo que é ruim, de tudo que é negativo, né, para a igreja, né, que também é muito confundido com Satanás, com o diabo, né, que são coisas diferentes, né? Podem ter ali uma expressão parecida, mas são coisas diferentes. Porque por conta de erros de tradução, de interpretação de texto aí do Advento Bíblia, né, a questão do anjo caído, né, que se rebelou, que quis criar o seu próprio reino e se rebelou, né, tem essa mitologia, né, que a gente sabe que foi manipulada, enfim. E por isso que Lúcifer, para os ocultistas antigos, né, se tornou símbolo de liberdade, e para a igreja um símbolo de tudo que é ruim, porque toda essa liberdade, esse pensamento livre não cabe dentro da igreja, né? Que é uma vertente que o ser humano tem que negar a si mesmo, né? Você tem que sempre estar em negação das coisas do mundo, e negação sobre você mesmo, e entrar num padrão de normas, de pensamentos, né? Através do medo, através da manipulação, e o Lúcifer vai contra isso. Então, lá entre os primeiros ocultistas, né, escolas antigas de ocultismo, pegaram Lúcifer, né, esse Deus, como esse símbolo de liberdade, de libertação, né, esse símbolo máximo de luz, de conhecimento, porque é isso que Lúcifer é. Lúcifer significa luz, né, essa estrela que traz a liberdade, traz o conhecimento, traz o questionamento, né, traz essa expressão de liberdade, de você não precisar se ajoelhar, de você não precisar implorar, de você não ter que negar a você mesma, né? Então, historicamente, mitologicamente, é mais ou menos isso. Então, sugiro que você se aprofunde aí nessa história, né, para entender melhor, né? Mas, de uma maneira resumida, foi isso que aconteceu. E existem dois tipos de luciferianismo. O luciferianismo mais clássico e tradicional, que é ligado a ritualísticas, a gnoses, né, a gnoses com os daimons, que são esses deuses que foram demonizados, né, com divindades antigas. Então, Lúcifer se tornou um símbolo do resgate a esses cultos. Não tem como falar de Lúcifer sem falar de outras divindades, de outras máscaras de poder, né? Então foi o resgate de toda essa sabedoria, essa riqueza, essa energia desses deuses antigos, em que Lúcifer é o símbolo máximo, né, dessa força. E tem o luciferianismo mais moderno, que chama-se de neoluciferianismo,
que vê Lúcifer como um símbolo de toda essa liberdade. O luciferianismo tradicional vê Lúcifer como uma divindade, né, realmente como um deus, né, que muitas escolas chamam de pai Lúcifer ou mãe, né, pai amado ou mãe amada. Por quê? Por essa conotação com Vênus, né, porque tem mais essa energia feminina e porque Lúcifer é tudo, né, os deuses eles são tudo. A gente coloca como mais masculino ou mais feminino para a gente compreender melhor. Mas Lúcifer tem essa expressão, essa conotação até um pouco mais feminina, né? Então algumas escolas aí, algumas vertentes chamam Lúcifer de mãe, que não deixa de ser errado, né? Não é errado, porque se você vê Lúcifer como símbolo ou se você vê como um deus, não importa. O importante é ser luciferiano, o importante é viver de acordo com essa filosofia, né? Com essa energia, com essa expressão, né? Tomar como uma regra para a vida, né? Essa liberdade. E o que é ser luciferiano de fato, né? No dia a dia, nas nossas mentes, né? Na nossa expressão aí. Bom, Lúcifer é mental e o todo é mental, né? É uma frase muito conhecida. Lúcifer simboliza a mente livre, é o conhecimento. Então, Lúcifer e o luciferianismo, né? Um luciferiano é, acima de tudo, um buscador, um questionador e um estudioso. Então, o luciferiano, ele está sempre buscando novos conhecimentos, está sempre buscando entender o porquê das coisas e quebrar aí essas imposições. Então, o luciferiano jamais aceita uma verdade absoluta, nem sobre o coletivo, nem sobre você mesmo, né? Então, Lúcifer é muito associado com a rebelião. Agora, que tipo de rebelião? Não é uma rebelião que você sai blasfemando os símbolos sagrados da igreja, por exemplo, ou queimando igrejas, né? Não tem como falar de luciferianismo sem falar de satanismo um pouco, né? Porque o satanismo é diferente do luciferianismo, mas se tem como vertentes irmãs que andam lado a lado, só que com expressões diferentes, mas em essência é praticamente a mesma, né? A busca pela liberdade, a busca pela verdade, pela divindade interior. E o satanismo, ele tem várias e várias vertentes, entre a mais conhecida, essa vertente que queima igrejas, que blasfema aí os símbolos sagrados, né, as cruzes, e enfim, né, essa coisa mais agressiva. Tem o satanismo mais filosófico também, que vê, né, Satã como um deus também, então mais uma filosofia, mas é diferente do luciferianismo. O luciferiano, a rebelião do luciferiano é interna, é mental, ou seja, essa rebelião, esse massacre ocorre internamente, dentro das nossas mentes. E por quê? Por que toda essa rebelião? Bom, quando a gente nasce, nós somos impostos a uma série de imposições, até mesmo antes da gente nascer, né? Às vezes na barriga da nossa mãe já estão fazendo planos para a nossa vida, o que a gente vai fazer, como a gente vai se comportar, que religião vamos seguir, né? Então são essas imposições aí da sociedade, da família, né? Então a gente vive num coletivo, principalmente aqui onde a gente mora, né? No Brasil, que é um país extremamente religioso. Então, mesmo aquelas pessoas que nem são tão religiosas, que não vivem em igreja, não seguem os sacramentos, não têm uma religião firme, né? Uma religião definida, mesmo essas pessoas que são afastadas, né? Estão imersas dentro da religião por conta de crenças aí do coletivo e medo, muitos medos que tem aí no coletivo, que as pessoas vão simplesmente acreditando e repetindo, e não para questionar. Onde é que Lúcifer entra isso? Questionando. Né? Então, quando a gente nasce, temos essa série de imposições, né, e camadas que a gente vai adquirindo, né? Camadas de regras, camadas de dogmas, de como devemos nos portar, tem essas réguas de moralidade, né? Regras de comportamento, para que a gente viva uma vida regrada e dentro da expectativa dos outros, né? Então, muitas pessoas vivem uma vida inteira, principalmente as pessoas mais religiosas, querendo se encaixar dentro dessa régua de moralidade, de bondade, negando a si mesmo. E o luciferianismo, né, o luciferiano, quando
vai de encontro a essa vertente quando descobre, quando essa chama negra acende dentro de si, né? É um trabalho de retirar todas essas camadas, né? É aquela simbologia da cebola, né? Que tem várias camadas e a gente vai retirando, que são essas camadas de condicionamento. Então, no primeiro momento, o luciferiano é isso, é esse trabalho, é esse processo. Até já falei em outros vídeos que é o trabalho com as sombras, reconhecimento das sombras, primeiramente os nossos medos, as nossas limitações, e depois essas camadas de imposições que a gente vai adquirindo, em que muitas vezes a gente vai refazendo coisas, seguindo certos modos de vida, modos de pensar que não é genuinamente nosso, que são impostos, né? Então, onde é que está o meu verdadeiro eu? Onde é que está a minha verdadeira essência? Né? Eu estou vivendo dessa maneira por quê? Por minha vontade ou porque me foi imposto, né? Porque a minha família quis, porque a sociedade quis assim, né? Porque os meus amigos, né? A minha religião quis assim. E o luciferianismo, ele é sobre você viver alinhado com a sua verdadeira vontade, né? Com a sua verdadeira essência, descobrindo a sua divindade interior. Afinal de contas, nós somos todos deuses, né? Nós temos o nosso eu superior, sagrado anjo guardião. Enfim, existem vários nomes para expressar essa essência, né? Nossa pura essência, que é a nossa verdadeira vontade e a nossa divindade interior. Então, de início, né, o trabalho do luciferianismo, né, com Lúcifer, seja nas gnoses, né, fazendo ritualísticas, acendendo velas, seja junto aos daimons, ou seja de uma maneira filosófica, de contemplação, de meditação, é você identificar todas essas camadas, essas imposições, né? O porquê de eu viver dessa maneira? Será que eu não posso viver de outra maneira? Será que eu não posso mudar a rota? Será que eu tenho que seguir e sempre estar ali entrando nas expectativas das outras pessoas? Eu não posso pensar com a minha própria cabeça? Eu não posso fazer o que eu quero verdadeiramente? Claro, com bom senso, com respeito. Mas o luciferianismo é sobre isso, sobre você confrontar verdades absolutas, primeiramente sobre você, né? Porque é uma filosofia muito interior e mental. E claro, depois as coisas do mundo, né? Certas imposições, certas regras de comportamento que a gente pode quebrar, pode questionar, pode fazer diferente, né? Mesmo que para isso algumas outras pessoas não gostem, ou se machuquem, ou se magoem, mas é o preço que se paga, né, por viver em essência pura, né? Viver com a sua verdadeira essência, de acordo com a sua verdade. De início, o luciferianismo é sobre isso. E o luciferiano, ele jamais vai aceitar ter uma vida medíocre, jamais vai aceitar não ter uma vida digna, uma vida próspera. Quando eu falo de vida próspera, eu estou falando de prosperidade de uma maneira geral, não só sobre as questões materiais. Claro que isso também é importante, o materialismo, o dinheiro, os bens materiais, o luxo, a riqueza, tudo isso é maravilhoso, todo mundo quer adquirir isso. Mas quando eu falo de prosperidade, é prosperidade de uma maneira geral, prosperidade mental, emocional, física, cuidando do nosso templo, né? E espiritual, né? Seja questionando as religiões aí clássicas e vigentes, seja questionando todas as regras de comportamento que a sociedade impõe pra gente, né? Então, existem muitas caixinhas que querem colocar a gente de normalidade, de moralidade, e a gente pode e deve questionar, né? Nós não temos que entrar aí nas expectativas dos outros, mesmo de família, de amigos, né? Há um preço a se pagar por viver nessa verdade, mas é libertador. É libertador porque você não nega mais a você mesmo, você agrada a você mesmo, você não se nega, e você vive de acordo com a sua essência, né? Mesmo que para isso você tem que pagar um preço de se afastar de certas pessoas, certas amizades, de às vezes magoar alguém, mas é o preço que se paga, né? Então o luciferianismo é sobre isso, é sobre não aceitar essa vida medíocre. E o luciferiano, ele não nega o materialismo, não nega o dinheiro, as riquezas, mas ele não é escravo dessas coisas, né? Existe hoje em dia, né, com o neoluciferianismo,
algumas pessoas que se dizem luciferianas que prezam só isso, né? Que acham que Lúcifer é só sobre ter dinheiro. E não estou demonizando o dinheiro, absolutamente. Mas Lúcifer não se resume somente a isso. Lúcifer se resume sobre a sua liberdade mental, sobre a sua liberdade na sua vida de uma maneira geral, em todos os campos, em todas as áreas. É claro que também abrindo a nossa mente para ganhar dinheiro, para os bens materiais, mas sem ser escravo do materialismo, né? O luciferianismo não é só sobre isso. É sobre ter uma vida digna. Digna no sentido de digna para você, né? Se para outra pessoa não é digna, né, aí é problema dela, né? A expectativa é dela, foi ela que criou. Mas se dentro de você está vivendo com a sua verdadeira essência, você está tendo uma vida digna, né, e honesta, e em essência com a sua verdadeira vontade, sem imposições de ninguém, sem regras, sem sentido, então é uma vida digna, é uma vida próspera. Por exemplo, se você decide, são só exemplos, né? Se você decide, por exemplo, largar tudo e não, vou viajar pelo mundo, vendendo artesanato, vou ter essa experiência, vou me permitir, né? Porque eu quero adquirir essa experiência e assim eu estou vivendo plena, com a minha verdadeira vontade, absorvendo essa experiência, não anulando, mesmo que as outras pessoas critiquem, ok. Se a sua verdadeira essência é trabalhar, por exemplo, numa empresa, numa grande multinacional em que você trabalha muito, né, e você ali vai buscando a sua prosperidade, a sua riqueza, mas se você está fazendo aquilo porque você gosta, se é o que te faz a tua chama ficar acesa e você tem o contentamento, ok. Então, não tem como colocar como regra ou como numa caixinha o que é a vida digna para o luciferiano, né? Nós buscamos a dignidade, nós buscamos uma vida plena, sem mediocridade, primeiramente mental, e depois fazendo aquilo que a gente gosta, claro, com bom senso, né? Com respeito pelos outros, né? Pelas outras pessoas, com bom senso, né? E, enfim, com dignidade de uma maneira geral. Então, Lúcifer é sobre isso, sobre viver de maneira digna e também resgatando esses poderes antigos, né? Lúcifer tem várias consortes, como, né, as deusas antigas, né? Tem Hécate, tem Lilith, né? Até no mito de Adão e Eva, né? Que foi tentado aí pela serpente que foi mais um símbolo demonizado pela igreja, né, que é esse símbolo de liberdade, de cura, de transformação. Então, no mito, Eva foi tentada aí pela serpente, né, que muitas pessoas, escolas dizem que era Lúcifer, outros que era Lilith, né, mas para mostrar essa inversão, essa tentativa de demonizar. Na verdade, esse mito fala sobre libertação, né? Então, aquela serpente, aquela cobra, ela não trouxe nada de ruim, ela trouxe conhecimento, né? Trouxe conhecimento, trouxe liberdade, o livre pensamento. Então, o luciferianismo é sobre isso, é sobre você pensar livremente, é sobre você ter o direito de questionar, né? Questionar e viver a vida de acordo com a sua essência, com a sua felicidade. Então, muitas vezes a gente fica colocando desculpas, empecilhos, colocando barreiras, né, nos auto-sabotando para continuar vivendo uma vida medíocre, né? Então, Lúcifer nos dá força, nos dá ferramentas para que a gente tire todas essas amarras, né? Falando de luciferianismo tradicional, né, nas ritualísticas, nas gnoses, né, nas ritualísticas com os daimons, né, nos contratos, enfim. Na parte mais mágica, né, saindo um pouco da filosofia, indo para a parte prática do luciferianismo. O luciferianismo dá essa ferramenta para a gente, né? Então, ele não vai te dar tudo de mão beijada, né? Pensando em Lúcifer como uma divindade, na verdade ele detesta esse tipo de coisa, que você vai mendigar, que você vai implorar, que você vai se vitimizar. O Lúcifer detesta essas coisas, né? Lúcifer divindade, né? Essa expressão, porque vai contra tudo que o luciferianismo prega. Então, luciferianismo, ele dá ferramentas primeiramente para você enxergar as suas limitações, enxergar todas essas manipulações,
para você quebrar os seus medos, seja os seus medos internos adquiridos na vida por conta de traumas, seja os medos coletivos, né, o medo do diabo, o medo de Lúcifer, o medo de Satanás, o medo, enfim, essas imposições, essas crendices que a gente vai acreditando, né, vai só repetindo aí de geração em geração. Lúcifer dá ferramenta para a gente compreender tudo isso, quebrar tudo isso, né? E ele nos dá ferramentas para a gente sair de uma vida medíocre. Agora, o que é uma vida medíocre? Você que tem que identificar, né? Com trabalho com sombras, meditação, autoconhecimento. Então, você vai observar a sua vida e você vai, né? Será que eu estou vivendo plenamente? Será que é essa vida que eu quero para mim? Será que eu não estou fazendo isso por vontade de outras pessoas ou por uma imposição da sociedade, por uma imposição religiosa, né? Quando você identifica isso e você quer mudar de vida, quer sair desses padrões, Lúcifer, junto com os daimons, te dão todas as ferramentas. E eles dão, tá? Desde que você compreenda Lúcifer, desde que você compreenda essa expressão. Então você não precisa mais se ajoelhar, você não precisa mais implorar, não precisa ser um pedinte espiritual, não precisa se vitimizar, não precisa implorar, né? O cristianismo quer que você viva ajoelhado, que você negue a você mesma. Então, no cristianismo existe uma violência, né? Eu vejo como uma violência, porque prega que você tem que negar a você mesmo, né? O tempo todo. Você tem sempre que se colocar inferior e colocar a vontade dos outros, a caridade, o perdão acima de tudo. Então eu tenho que perdoar os meus inimigos, eu tenho que dar a outra face, eu tenho que me colocar sempre como inferior, estar sempre ajoelhado, pedindo e implorando uma providência divina, né? Então eu estou sempre implorando, sempre me vitimizando e eu não tenho autonomia. Por quê? Porque eu sempre estou em posição inferior, eu não reconheço a minha divindade interna, então eu estou sempre de joelhos, né? E essa simbologia, ela vale para tudo, né? Então você não precisa viver de joelhos ou implorando, tendo uma vida medíocre, seja no seu campo emocional, seja no financeiro. Nós podemos e merecemos uma vida próspera em todos os sentidos, financeiramente, amorosamente, mentalmente, né? A liberdade de pensamento. Então renegar isso tudo, identificar toda essa manipulação que foi imposta de maneira, muitas vezes de maneira inconsciente, né? Acredito que a maioria das vezes inconscientemente. É você ir contra isso tudo, é você identificar e você não aceitar mais ter uma vida medíocre, não se dar desculpas, tá? É você realmente aproveitar todas as ferramentas. Quando a gente entra numa egrégora, né? Quando você entra numa egrégora luciferiana, então você tem acesso aí a todas as ferramentas, aos conhecimentos, aos insights, às forças e às energias e aos direcionamentos para quê? Para quebrar tudo isso. Então, só não quebra se realmente não quiser, ou se realmente ainda não tiver compreendido ainda completamente o que é Lúcifer, o que é o luciferianismo, o que é essa expressão. Então eu vejo muitas pessoas, hoje em dia ainda mais com a popularização, principalmente da internet, né, em que se tem aí muito mais acesso às informações, ao conhecimento, um boom de pessoas que se dizem luciferianos, mas que só fazem mudar aí o nome, mas continua com a mesma expressão cristã. Então se volta para Lúcifer como se voltava para o Deus cristão, como pedinte, implorando, se vitimizando, achando que Lúcifer vai ter pena, que vai acontecer um milagre. Não existe milagre, o milagre nós fazemos acontecer, né? Em Lúcifer nós temos todas as respostas e todas as ferramentas para fazer acontecer, né? Seja as ferramentas mentais, seja a sabedoria junto aos daimons que nos dão forças para trabalhar o nosso mental, o nosso financeiro, o nosso emocional. Então nós temos todas essas ferramentas, mas temos que colocar a mão na massa, né? Temos que tomar essa responsabilidade para nós, né? Não colocar a responsabilidade nos outros. Então se você vive uma condição de vida em que você pode fazer alguma coisa, faça. Se essas mudanças dependem de outras pessoas, né? Porque muitas coisas dependem de outras pessoas, nós temos ferramentas para manipular, né? Para criar todas as condições
perfeitas para a gente alcançar o nosso objetivo, né? E não dar mais desculpas, não procrastinar, não ir empurrando com a barriga, não ir colocando para debaixo do tapete. Então é trabalho intenso, são muitos processos realmente. Então não é uma coisa passiva, que você fica só pedindo, só implorando. É realmente tomar as rédeas da vida para si, junto ao luciferianismo, à egrégora luciferiana, junto aos daimons, junto a esse símbolo de poder, para que a gente viva uma vida plena, digna, e para que cada vez mais a gente vá tendo acesso ao nosso eu superior, à nossa divindade interior. Lúcifer e todos os daimons estão, na verdade, contidos dentro da gente, né? São peças que já existem dentro da gente, forças que já existem dentro da gente. E a gente, com os estudos, né, com a dedicação, a gente vai acessando energias que já existem dentro da gente. É sobre isso, sobre a gente buscar a nossa divindade interior, né? Porque todo ser humano é um Deus, tem a sua divindade interior. E a gente pode acessar e expressar essa potência, esse poder, né? Nós temos esse poder. Nós temos essa condição de viver essa vida plena, de viver essa vida em liberdade, né? Sem mediocridade, sem prisão, né? Sem manipulação e sem medo. Então, Lúcifer é sobre isso, tudo, né? Sobre essa liberdade. Esse foi um vídeo um pouco mais assim, introdutório, né? Mais resumido, mas acho que eu vou ter que fazer outros vídeos sobre, e eu, né, sugiro que, né, vocês se aprofundem mais nesses conhecimentos, na mitologia, na história, para entender melhor, né, porque não existe verdade absoluta, a gente sempre tem que questionar tudo sempre, buscar o conhecimento por nós mesmos e não engolir verdades absolutas e nem aceitar ter uma vida medíocre. Bom, eu espero que vocês tenham gostado.